Uma liminar da Justiça garantiu um canabidiol para tratamento de um menino autista em Itajaí, mais um caso nesse sentido, né? Mais uma jurisprudência, né? E essa liminar exige ao governo do estado de Santa Catarina que forneça o canabidiol ao menino autista em Itajaí. O medicamento, regularizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, foi receitado pelo neuropediatra que atende a criança. O paciente já não respondia à terapia com medicamentos habitualmente usados. Agora, com a liminar, o Estado terá que fornecer o remédio por tempo indeterminado, sob pena de ter o valor sequestrado das contas para pagar o tratamento na rede particular de saúde à criança. A busca da família do menino pelo medicamento receitado começou em Itajaí. A farmácia municipal e a gerência regional de saúde da Foz do Rio Itajaí negaram o fornecimento do remédio, apresentando alternativas já usadas até então pela criança, só que não haviam dado resultado. Segundo o médico, a única opção de melhoria para a qualidade de vida dessa criança seria justamente o canabidiol. Aí o Ministério Público de Santa Catarina sustentou que comprovadamente não há outros medicamentos alternativos indicados ao menino e as opções disponíveis no SUS já haviam sido usadas sem resultado. Na fundamentação, o promotor de justiça Diego Rodrigo Pinheiro se baseou na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, que garante a proteção integral às crianças e impedem que sejam crianças e adolescentes negligenciadas e discriminadas. O Estatuto prevê que a criança tem direito de proteção à vida e à saúde mediante a efetivação de políticas públicas que permitam o seu desenvolvimento em condições dignas, né? Então está aí a decisão e o canabidiol tem autorização sanitária concedida pela Anvisa para a distribuição em território nacional, mas não é padronizado pelo SUS. A obtenção do medicamento segue exigências firmadas pelo grupo de Câmara de Direito Público, né? É preciso que, para a concessão judicial, a pessoa não tenha os recursos financeiros suficientes, além da ausência de políticas públicas destinadas à enfermidade e à prova da necessidade do medicamento. No caso aí da família de Itajaí, a prova estava na própria receita dada pelo neuropediatra, né? E aí, assim como nas demandas voltadas aos cuidados à saúde e à vida e à noção da própria dignidade humana. Vou citar aqui um caso que eu conheço de perto, porque foram os próprios pais que me falaram, um caso aqui da nossa região. Os pais também judicializaram a questão. Os pais gastavam só numa determinada caixa de medicamento regular, gastavam R$500 a caixa, e a criança ela já estava num grau mais avançado do transtorno do espectro autista. Memória me falha agora, não lembro que grau que era. O médico receitou o canabidiol e houve até uma, como é que eu vou dizer, uma resistência por parte da mãe da criança. E ela chegou, inclusive, e falou para o marido assim, mas será que nós vamos dar maconha para o nosso filho? Né? E aí foi o médico, daí explicou, disse, olha, e essa pessoa até é bem religiosa, né, essa mãe, é um princípio ativo da cannabis, né, é um canabidiol tratado, ele não tem relação com a maconha erva, entorpecente. Aí convencida a mãe, judicializaram a questão, ganharam na justiça o direito de acessar o medicamento e, segundo o relato que o pai me fez, ali entre 30 e 60 dias, 3 ou 4 graus da escala da gravidade do autismo, a criança já havia regredido ali 3 ou 4 graus, num padrão bem inicial da doença. Foi muito positivo nesse caso específico aqui que eu tomei conhecimento, né? Então, acredito que nós veremos ainda falar muito de canabidiol, nós veremos ainda falar muito desse princípio ativo da cannabis sendo utilizado para a medicina regular, né? Porque a gente sabe que a saúde, né, a cura está na natureza, né? A cura está na natureza. Então, ainda vamos ouvir falar muito agora da cannabis, não mais como entorpecente, mas sim como medicamento. E vamos deixar a ciência agir, vamos deixar a ciência avançar, descobrir novas formas de tratamento, porque até agora o que a gente pode observar com relação aos autistas, a canabidiol tem resultados muito positivos e muito expressivos. E aí,
o médico falou assim, lembrei, não há ainda uma comprovação total do efeito. O senhor, dizendo para o pai, o senhor aceita? A caixa do canabidiol era, na ocasião, R$ 400. Aí o pai disse assim, bom, meu filho está tomando remédio de R$ 500, não está adiantando e é medicamento pesado. Então, aplique-se o canabidiol, não é só a questão financeira, mas que ainda é mais barato, né? E é extraído de um princípio ativo de uma erva da natureza. Então, ele aceitou, né? E é natural. Então, trocou o remédio pesado pelo canabidiol. Então, quando se fala em ciência, gente, não adianta ter preconceito, não. Né? Às vezes, não vou nem dizer que essa mãe tinha preconceito, mas ela tinha receio. Não era preconceito, era receio. Puxa, vou dar a maconha, não é o mesmo, é um produto trabalhado, é um princípio ativo trabalhado clinicamente. Né? E aí a pessoa não tem o conhecimento, ela fica receosa, é natural. Né? Mas nesse caso, e com certeza agora nesse caso de Itajaí também, vai haver aí uma reação positiva por parte da criança, até porque no caso de Itajaí também o neuropediatra já orientou a aplicação e a administração, né, do canabidiol. 6 horas mais